Oi, eu sou Alexandre Mansur, diretor de projetos do Instituto Mundo que Queremos. E eu vou comentar um anúncio recente que o governo brasileiro criou uma comissão interministerial para traçar um novo plano de desmatamento zero para o Brasil. Isso é uma medida muito necessária e ela é muito viável. Parece uma meta ambiciosa e, de certa forma, mas ela é necessária, ela é inevitável e ela é factível. Primeiro, o Brasil sabe fazer. O Brasil já reduziu 80% de desmatamento na Amazônia no passado, no primeira gestão do governo Lula, usando uma estratégia que seria muitas vezes viável de reproduzir de novo, né? E, e essa queda no desmatamento de 80% que o Brasil conseguiu no passado não gerou nenhum prejuízo econômico para o país, muito ao contrário, aconteceu no mesmo momento que o Brasil bateu recordes de produção agrícola em toneladas e em dólar, e exportação também, ou seja, não teve nenhum impacto na produção, inclusive porque a produção agrícola não acontece na área de desmatamento da Amazônia, né? O grosso da produção agrícola acontece em outro lugar. É, então, o desmatamento, combater o desmatamento na Amazônia, zerar o desmatamento na Amazônia, hoje em dia, o Brasil vive um momento muito oportuno para fazer isso. Primeiro porque o Brasil reúne condições muito favoráveis. O Brasil tem apoio da população que está cansada de desmatamento na Amazônia, e a população brasileira já entendeu a relação entre o desmatamento da Amazônia e a destruição do clima, relação entre mudanças climáticas e efeitos catastróficos como as chuvas que atingiram o litoral de São Paulo. O mundo todo está disposto a ajudar, financeiramente inclusive, e a gente tem um governo que está realmente disposto a fazer isso e entendeu como isso é prioritário para o país. Existem dificuldades, é claro. Combater o desmatamento na Amazônia hoje não é a mesma coisa do que foi no passado. É, de lá para cá, a situação complicou em alguns aspectos. Dois deles são mais importantes. Primeiro, houve uma conexão do crime organizado com o desmatamento na Amazônia. Estou falando de crime, facções criminosas que vêm do Sudeste brasileiro fizeram associação com as quadrilhas de roubo de terra pública, de roubo de madeira, de mineração ilegal. E estão promovendo uma onda de violência na região associada a tráfico de armas, um novo caminho para o tráfico de drogas e dominando uma parte importante do território, parte grande do território da Amazônia, municípios, áreas importantes dos municípios hoje são dominadas pelo crime organizado e as forças do Estado têm dificuldade de chegar lá. É algo, eu não diria que seria semelhante ao que acontece nas favelas e periferias de grandes cidades brasileiras, porque a escala é outra. Estamos falando de territórios. É mais parecido com o que aconteceu na Colômbia, quando as Farc dominaram territórios da Colômbia, ou no México, quando o narcotráfico hoje em dia domina parte do território do México. É parecido com isso, só que uma escala hoje já é uma escala maior do que México e Colômbia. E o segundo dificultador é a conexão do crime organizado, que ganha com o desmatamento, com o poder político local. Você tem senadores, prefeitos, deputados. Você teve um senador que visitou Terra Yanomami para defender o garimpo ilegal, né? Você tem prefeitos que estão chamando a população para resistir à aplicação da lei. Então você tem forças políticas locais associadas à economia da predação, da destruição, à economia do crime. Com o discurso de que essa economia ela gera emprego, gera negócio, sustenta a economia local. Bom, é a mesma coisa que você defender o tráfico de drogas nas favelas, dizendo que ele gera emprego e movimenta a economia local. Sim, o tráfico de drogas na favela gera emprego e movimenta a economia local, mas ele é crime e ele gera mais prejuízos para aquela sociedade, para o país, do que benefícios. Desmatamento na Amazônia é isso, ele gera empregos locais, ele está associado a uma economia local predatória e destrutiva, infelizmente, mas ele gera mais prejuízos do que benefícios para o país e é crime, né? Essa é a grande oportunidade que a gente tem.
para o Brasil, reduzir o desmatamento na Amazônia é basicamente acabar com atividades criminosas associadas a todo tipo de violência e quadrilha. A gente está falando de roubo de terra pública, a gente está falando de extração criminosa de madeira em florestas públicas, a gente está falando de garimpo ilegal em terras públicas e não mineração legal, e estamos falando de desmatamento ilegal para pecuária ilegal. A pecuária que se faz nessas áreas invadidas é uma pecuária de destruição, não é uma pecuária que está lá para ficar muito tempo. Você desmata a floresta, planta capim na área queimada e aquilo dura só o tempo que as cinzas duram, depois acaba, depois você vai para frente. Então não é uma pecuária de qualidade, é uma pecuária de destruição, de extração do recurso. Então, acabar com essa economia da predação é bom para o país, de várias maneiras. Não só porque a gente vai resolver boa parte do problema do clima do planeta, não só porque a gente vai reduzir o desmatamento que causa prejuízos ambientais para o país, mas porque a gente vai desmontar uma economia predatória baseada no crime e na destruição. O Brasil só ganha com isso. Eu vou colocar aqui embaixo os links para o estudo da Amazônia 2030, que sugere alguns caminhos para isso, e para alguns artigos interessantes sobre o tema também.